Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, já convidando você, amigo rubro-negro, para se inscrever no canal, apertar o botão vermelho de inscrever-se, verificar a sua inscrição, deixa o seu like, deixa a sua curtida, que ela é muito importante. Conto aí com a força e com o apoio de vocês. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da bola, desde notícias em tempo real, resultados em tempo real, estatísticas, calendário, classificação, melhores momentos. Após os jogos do Campeonato Brasileiro, o OneFootball traz os melhores momentos da partida em vídeos em alta definição. Então aproveite tudo do OneFootball no mundo da bola, fique por dentro, baixe o link na descrição, é gratuito. Galera, vamos falar do Vidal, né? Essa novela Vidal e Flamengo, mas parece que vai chegando próximo a um final, né? A princípio vai chegando próximo ao final. E aqui eu já inicio para vocês trazendo uma informação. Há cerca de 15, 20 dias, o Flamengo ele procurou um representante do Vidal, pois já sabia, né, que o contrato do chileno vai terminar agora, na metade da temporada, no futebol italiano. Ele não vai seguir na Inter de Milão, dificilmente segue no futebol europeu e assim podendo voltar. O Flamengo sabia disso, né? O Flamengo sabe disso, então faz mais ou menos uns 18, 20 dias que o Flamengo buscou o representante do Vidal. Inclusive o Vidal tem representante aqui no Brasil, que acaba tratando de alguns trâmites no futebol brasileiro e no sul-americano, seleção chilena, algumas questões, e perguntou, né, o quanto o Vidal estaria disposto a receber. Então o Flamengo fez aquela famosa consulta, né? Aí foram lá, chegaram a um valor X. O Flamengo já sabe mais ou menos aquilo que o Vidal vai precisar abdicar para jogar no futebol sul-americano, sobretudo para jogar no Flamengo. Por que precisa abdicar? Porque a realidade, obviamente, que ele recebe na Inter de Milão, nos contratos, né, cerca de 8 milhões de euros, completamente inviável, completamente, né, é uma realidade muito diferente daquilo que o Flamengo e qualquer outro clube sul-americano pode vir a pagar. Então o Flamengo já sabe, fez essa consulta e agora nos últimos dias acabou esquentando, né, porque inclusive o jornalista Fabrício Romano trouxe, né, que o Vidal está muito próximo do Flamengo, mas isso já iniciou, né, já essa conversa há cerca de 20 dias, quando o Flamengo de fato fez essa consulta ao representante do Arturo Vidal. E falar do Arturo Vidal é muito simples, né? Quando você pega o histórico desse jogador, quando você pega... Mas é uma contratação que exige responsabilidade, tá? Por isso que a gente acaba batendo nessa tecla, porque o cara multicampeão, é um vencedor, jogou nos maiores times da história entre os maiores times, né, da história do futebol mundial, faz parte da geração mais vencedora, quiçá a maior geração da história do futebol chileno, um jogador de Copa do Mundo, um jogador multicampeão. Então, enfim, o currículo do Vidal fala por si só, assim como a idade do Vidal fala por si só. Ele faz 35 anos e aí passa por um pouco de uma responsabilidade. Por quê? Sobre a qualidade técnica do Vidal, a qualidade física até do Vidal, por mais que ele tenha passado por algumas lesões e tal, isso a gente vê como um jogador de imposição, um jogador que traz voluntariedade, é aquele típico camisa 8, né? Aquele camisa 8. Então, assim, isso é indiscutível. Agora, vamos analisar o que tem acontecido, né, esse último ano do Vidal, que foi o Vidal na Inter, pra gente trazer uma adaptação, para não trazer utopias, fantasias, aquelas coisas muito, muito longe do ideal. O Vidal ele jogou cerca de 800 minutos com a camisa agora da Inter de Milão. Tá? Ele não era titular, ele entrava, grande número de jogos, mas ele fez 800 minutos. 800 minutos que daria mais ou menos, se ele fosse titular no Flamengo, mais ou menos, vamos arredondar para 10 jogos. Tá? O Flamengo tem quase ainda 40 jogos pela temporada. Então, claro que o modelo de jogo que se joga na Itália, o que ele estava acostumado na Inter de Milão, esquema tático semelhante, existe uma ideia muito parecida e tal. Não, a questão não é o jogo, a questão é a preparação para o jogo. Aqui no Brasil, a gente tem uma peculiaridade que o calendário ele não facilita o trabalho de qualquer treinador, ele não facilita para o jogador, inclusive para os jogadores mais velhos, né? Preparação sobre treinamento, treina-se pouco, prepara-se pouco, porque joga-se muito. O Flamengo ainda vai fazer mais de 40 jogos, né? Então é só pra gente entender que se o Vidal fizesse 10 desses mais de 40, torcendo, né, que o Flamengo chegue nas decisões da Copa do Brasil, da Libertadores, ele já teria mais minutos do que da Inter de Milão, apesar do ritmo ser obviamente do jogo mais baixo. Isso aí entraria numa adaptação, mas só para nível de preparação, viagem, condicionamento físico e etc. Por isso que eu acho que exige uma certa responsabilidade ao contratar o Vidal. O Vidal seria uma peça muito importante hoje para o Marcos Braz e para o Bruno Spindel. Não vamos ignorar aqui, para o Landim. Para a direção do Flamengo ele seria ótimo. Porque contratação, o torcedor gosta. Uma contratação como o Arturo Vidal, o torcedor gosta, cria várias, né, expectativas. Para ele seria muito cômodo.
Contudo, eles precisam de responsabilidade. Não dá pra chegar agora e falar o Vidal quer o salário X e o Flamengo, por uma necessidade até deles, uma necessidade pessoal deles, virem bancar esse salário do Vidal. Dentro de campo, que é muito importante, inclusive isso demanda tempo, né? Então as coisas acontecendo, se aproximando ainda mais, a gente traz os vídeos, porque isso demanda muito estudo. O Vidal jogou na Inter de Milão, por mais que ele tenha sido, né, reserva, mas quando veio a jogar, a Inter de Milão tem um modelo de jogo parecido com aquilo que o Paulo Sousa vinha fazendo, sobretudo quando tinha o Filipe Luís, não o Ayrton Lucas, né? Como a gente viu nos últimos jogos, o Paulo Sousa mudou um pouco o seu esquema tático, deixando só 2 zagueiros e liberando já os laterais, né? Mas quando vinha aquele Flamengo que jogou mais durante a temporada, aquele 3-4-2-1, né, principalmente quando tem a bola, é muito parecido com aquilo que faz a Inter de Milão, muito parecido. E o que o Vidal fez na Inter de Milão? Nesse 3-4-2-1, ele era um desses 2 volantes, inclusive a gente já falou uma vez aqui no canal sobre essa terminologia, né, que usam sobre doble pivô, ele era um deles, e também já jogou um pouco mais avançado, tá? Jogando um pouco mais avançado, quando a Inter de Milão tentava até fazer uma marcação um pouco mais alta, ele jogava, porque ele tem esse poder de marcação, né? Um jogador também sem bola. Ele é muito combatente, né? Neste 1 contra 1, isso inclusive fez o Vidal o Vidal ser muito competitivo na Europa, além da qualidade dele com a bola, sem a bola, é um cara muito combatente, é de fato um cara combatente. Então ele jogava, né? Tá meio que assimilado aquilo que o Flamengo fazia, dadas as proporções da diferença, né, bem grande, sobretudo na execução, mas ele estaria acostumado. Já na seleção chilena, que também traz um pouco dessa saída com 3, já é meio que um 3-5-2, né, já tem mais a proximidade lá na frente e tal, o Vidal jogava atrás dos 2 atacantes. Era comum o Vidal jogar atrás dos 2 atacantes, né? Então uma espécie lá, vamos lá, de um 3-5-2 e tal, ele era esse homem um pouco mais à frente. Então, sem dúvida nenhuma, poderia agregar ao Flamengo, né, sendo um desses volantes, ou até mesmo no eventual momento, circunstância, dependendo de lesão, etc., a gente sabe que isso tem pra caramba, jogar um pouquinho mais avançado. Ele teria essa capacidade, né? Como característica de jogador, e aí eu não falo como tática, eu falo como característica de jogador. O Vidal, ao longo da sua carreira, eu acho que ele tem um passe médio-longo muito bom, combate do 1 contra 1 dele é muito bom, jogo aéreo e a chegada. Ele tem isso, foi uma marca dele, não é à toa que fez uma belíssima carreira, até por conseguir potencializar isso e dar isso às suas equipes. Por si só, né, eu acho que seria uma boa contratação para o Flamengo. Agora, claro, seria uma boa contratação se o Flamengo traz dentro da sua realidade, dentro de uma expectativa normal, sabendo que é um jogador que tem jogado pouco e que o calendário do futebol brasileiro não é tão simples assim. O jogo em si, obviamente, quando o Vidal entrar em campo, ele vai falar, nossa, isso aqui é bem lento, né? Então vamos lá, dá pra gente, obviamente, já se adaptar de uma maneira muito rápida. Porém, é o multiverso, né? Quando sai de campo, as coisas são muito rápidas, é muita viagem, é muito desgaste, é poucos treinos, isso dificulta um jogador que já tem 35 anos e fez pouco mais de 800 minutos no seu atual clube, né? Um clube um pouco mais recente. Então isso, de fato, seria um fator negativo nessa condição do Vidal. Responsabilidade. Eu acho que é a principal palavra para trazer o Vidal. Então, galera, Vidal mais próximo do Flamengo, o Flamengo de fato já tendo essa negociação, aí a gente traz esse vídeo, já estamos, né, no preparo dos estudos, porque demanda muito pra gente trazer aquele taticamente, todas aquelas questões, pra não ter nenhuma dúvida de que Vidal seria esse, que chegaria à equipe do Paulo Sousa, óbvio que seria uma peça fundamental, esse camisa 8, área a área, que o Flamengo tanto exige, tanto precisa. Beleza? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.